A paz do Senhor, meus amados, glória a Deus e aleluia. João 17, né? Vamos para a oração sacerdotal de Cristo. Vocês sabem que Jesus orou por vocês? Pois fiquem sabendo, Jesus orou por nós, né? Orou, fez uma oração por ele, primeiro, e em seguida fez uma oração por nós, né? Então, está lá em João 17, o estudo de hoje. Estamos aqui já no finalzinho, né? Você veja que João está falando de oração, mas ele vai falar aqui sobre alguns assuntos interessantes, né? Então, amados, estamos aqui para falar com Deus. Então, Deus sabe como trabalhar. Pai do Senhor, Vaz. Raíssa Albuquerque, Deus a abençoe, a você e o Rafael. Então, amados, vamos começar do 1 ao 5, né? Do 1 ao 5. Jesus vai fazer uma oração sacerdotal. Ele é sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, que indica que não tinha princípio de dias nem fim de dias. Era um sacerdote eterno, soberano, né? Ah, mando sim. Um beijo, pastora Lilian de Raíssa Albuquerque. A paz do Senhor, Rose Pereira e Isaac Silva. Ela tá mandando outra, Raíssa. E aqui do 1 ao 5, do João 17, olha só que maravilha. Eu tenho aqui algumas anotações e os textos em seguida, né? Tendo dito essas palavras, seus discípulos, Jesus levantou seus olhos para o céu e orou. Essa coisa bem interessante de um judeu é de orar olhando para o céu. Não interessava se tinha um teto, mas ele orava ao céu. Porque Deus, óbvio, evidente, ele está no céu. Então, Deus habita no terceiro céu. Tem esse azul, né, que a gente vê, é o primeiro céu. Tem o espaço, que é o segundo céu. E tem o céu dos céus, que é acima do espaço sideral. Então, já se conhece que o nosso universo ele não é infinito. Ele é composto de três, né? São três, um dentro do outro. Impossível chegar lá, mas tem estrelas sendo descobertas direto, né? Então, Deus não sabe dessas estrelas? Com certeza ele sabe. Mas a Bíblia declara que Jesus orou, Pai, chegada é a hora. Glorifica o teu filho, olha só que ele pede. Glorifica o teu filho, para que o teu filho te glorifique. Aqui tem um princípio que Jesus deixou, porque Jesus orou assim por ele. Ele estava deixando um princípio. Quando você faz algo para Deus, Deus é glorificado através de você. Tudo que é para você fazer para Deus e que você faz o melhor que você pode, no final dando certo ou dando errado, você vai glorificar a Deus. Por que dando errado também? Porque você não queria que desse errado. Entendeu? Então, nesse sentido, Deus já vê que você iria errar. E se Deus quiser que você erre para aprender uma lição de como consertar, na lição que Deus vai lhe ensinar, você glorifica Ele. Se você acertar, e aquele congresso, aquele culto, aquela missão foi bem sucedida, você glorificou através do resultado. Então, nem sempre a gente glorifica a Deus só através do resultado. E aí a gente bate aquela famosa tristeza que hoje em dia os jovens gostam de chamar de deprê, de depressão. Se tudo fosse depressão, hoje estava um inferno puro. Porque depressão não é qualquer tristeza não, amado.
Depressão é um estágio prolongado da tristeza, que você vai desejar não se alimentar, não ir para perto de pessoas, você não vai gostar de espaços fechados, você não vai gostar, entre outras coisas, você não vai querer, você toma abuso do seu marido, toma abuso da sua esposa, sai e não se lembra onde é que está, não se lembra de pessoas, não se lembra de parentes, porque a mente vai morrendo, vai se fechando. Então, isso é um problema psicológico de uma tristeza prolongada, que a pessoa fica no passado, ela não consegue ir adiante. Amém? Então, não é tristeza. Tristeza, psicologicamente, ela dura 3 dias. A mais demorada, 5. Depressão, 6 meses. De 3 a 6 meses. Certo? De 3 a 6 meses. Depressão. Então, não é assim não, certo? Do jeito que a gente vê aí as pessoas falando. E é muito perigoso você imitar uma pessoa que está errada. Assim como lhe outorgaste a autoridade sobre toda a carne, veja bem, quando alguém outorga algo a você, ela lhe deu poder, deu alguma coisa. Só dá quem tem um poder superior ou igual. Eu sou pastor. Eu posso consagrar até pastor, seja o máximo. Porque se você for olhar um bispo é um pastor. Se você for olhar esses apóstolos de hoje, é mentira, que não tem mais apóstolo. Mas se, por questão de respeito, eu ir com a igreja, eu não vou questionar isso não, porque a fé dele é a fé dele. Ele é que vai prestar contas com Deus. Mas se ele me perguntar, eu vou dizer claramente, eu não acredito mais em apóstolos, a não ser os da Bíblia. Por quê? Por causa da frase de Pedro. Não é chegar a dizer, minha opinião é essa. Não. Eu teria que me avaliar. Em que base eu digo que não acredito nisso? Para não acreditar, tem que ter uma base. Atos capítulo 1, leia todo. Você vai ver, valendo ali, que a seleção dos apóstolos que Pedro faz, né? E o capítulo 1 e o capítulo 2, vai fazer uma seleção. Você vai ver Jesus ali conversando e tudo mais, e Pedro, depois que Jesus sobe, Pedro vai lá e diz assim, é necessário que a gente selecione mais um apóstolo. Então, critérios. Tem que ter critérios. Como é que eu vou selecionar um líder apostólico, né, para simbolizar a 12ª tribo que Judas estava simbolizando? Só Deus sabe qual era as tribos. Ele disse que um era para cada tribo, mas não disse qual era. Então, vamos ver. Quem é que a gente seleciona? Apareceu 2 nomes de pessoas dignas. E agora vamos ver os critérios do batismo de João, ter acompanhado Jesus até a ascensão para ser testemunha da ressurreição. Então, não é para ser apóstolo para ter o título. Inclusive, me ofereceram e eu disse, não quero, não acredito. Então, por quê? Eu ficaria com o título e não ia usar. Eu ia me sentir pastor. É a mesma coisa, né? Então, assim, apóstolo tinha que colocar o alicerce e morrer. Que alicerce hoje? Que alicerce precisa mais colocar hoje? Porque o alicerce, a base é Cristo. A rocha, não é ele? Pronto. O alicerce da casa é ele. Pronto. A casa simboliza a sua fé. E ela é bombardeada pelas provas, pelas lutas, e ela não cai. Porque ela está firmada na rocha. Eita, aleluia. Patrícia Soares, seja bem-vinda. Marcos Antônio, seja bem-vindo. Então, amados, ele outorgou autoridade sobre toda a carne. Jesus manda em todos, né? Para que conceda a vida eterna a todos que lhe deste. Vamos entender isso aqui. Deus deu a quem? A Jesus, certo? Autoridade sobre toda a carne. Então, vamos ver aqui que não é todos que se salvam, mas também não é todos que se perdem, né?
Eu te glorifiquei, no versículo 4, eu te glorifiquei na terra, finalizando a obra que entregaste para realizar. Então Jesus veio finalizar a obra. Que obra era essa? Cumprir a lei. Jesus cumpriu a lei, judeu vai bater o pé dizendo que não. Estão esperando até hoje o Messias, certo? O Machia. Ou o Amachia, certo? Também é Messias. Jesus Amachia. Jesus, o Messias. Para o grego, Cristo. Então, Jesus Cristo é Jesus Cristo, é o ungido. Ungido do Salmo, do Isaías 61. Foi ungido para quebrantar, né, os contritos e tudo mais. Ali no Salmo, no Isaías 61, está ali. O Salmo 69 também fala sobre o sofrimento. Isaías 50, e a parte do 52, versículo 13, até emendando 53, ele inclusive vai dizer: quem creu na nossa pregação? Mas Jesus veio para finalizar e cumprir a lei. Ele diz: eu não vim abrogar, eu não vim cancelar. Abrogar é isso. Cancelar, desfazer, destruir, cancelar. Não. Eu vim cumprir. Então agora, depois de cumprida, Deus, como eu disse numa pregação, olha Deus o Pai, o Javé, né? O Yavé. Ele vai olhar para você e ver Jesus em você. Se ele conseguir ver Jesus em você, que isso daí só se você confessar e nascer de novo. Não é só confessar Jesus, não. Tem gente que confessa e não é sincero. Tem que mostrar os frutos, né? Tem que mostrar santificação. Tem que mostrar que mudou, né? Pode alguém que é estuprador e tal mudar? Pode, se decidir mudar. E não é por conta própria, é chegar para Jesus e dizer: eu quero o Senhor como suficiente Salvador, único Salvador. Isso vai acarretar que Cristo vai entrar, a gente vai ver mais na frente, vai entrar na vida dele, e aí vai falar de imanência. Daqui a pouco a gente fala dessa palavrinha. Imanência, ela é entrar, ficar tão pequeno que cabe dentro. Daqui a pouco a gente fala. E o que acontece? Aqui está dizendo que Cristo ia concluir a obra. Concluindo a obra, finalizando a obra que entregaste para realizar. Aí ele diz: e agora, Pai? Eu quero até dar aqui um toque para os pregadores. Eu vejo irmãos lendo assim: e agora, Pai, glorifica-me junto a ti, porque a glória que eu tinha contigo antes da fundação do mundo que existisse. Entendeu? Quando você está lá na frente, o momento é seu. Deus está com você ali. Respeita a vírgula, respeite cada coisa. Você sabe que a vírgula dá uma pequena pausa, né? Então o texto aqui, de João 17,5, diz assim: e agora? Ó, pausou. Pai. Pausou de novo. E agora, Pai? Ficou mais bonito do que dizer: e agora, Pai? Glorifica-me junto a ti. Né? Não vai direto, não. E agora, Pai? Glorifica-me junto a ti, vírgula, né? Pausou. Com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Antes que o mundo existisse, ele está dizendo, com a glória que eu tinha, ele está falando no passado, tinha já contigo antes que o mundo existisse. Tem uma linha de pensamento que é erroneamente defendida por alguns, mas ele diz que Jesus se tornou Deus. Ele não era. Isso daí está muito mitológico, certo? Não se tornou Deus. Ele era já. Antes que houvesse dia, eu sou. Não falou assim? Mas diz lá, no início de João, nos vídeos você vai ver, e o verbo estava com Deus. E o verbo era Deus. Então, Jesus já era Deus. E aqui ele reafirma, dizendo isso. Olha como ele fala: e agora, Pai,
glorifica-me junto a ti. Junto, colado. É Deus numa cadeira e ele na outra. Com a glória que eu tinha contigo, que eu tinha no passado contigo, não é a que eu terei, né, no futuro, que o mundo existisse. Então ele está falando aqui dos atributos de glória, certo? A doxa em grego, que é a glória plena dele. Num ser humano é uma glória mais baixa. É uma glória por ter concluído algo, entendeu? Ter uma vitória é uma glória. E lá em Eclesiastes fala que você recebe uma bênção e isso é a sua glória, é o seu momento, é a sua parte. Né? Você achando lá no livro de Eclesiastes, você acha disso. Só que mais para frente ele diz assim, mas você deixa para outro e isso é vaidade. Vaidade, amados, não é só você usar uma maquiagem, não. Vaidade é até um pregador pregar, ou um pastor ensinar, e dizer que as ovelhas são dele, e que a glória ele merece, certo? E ele quer glória a Deus, na verdade, ele quer receber os glórias. Ou quando uma pessoa recebe o elogio e não dá um glória a Deus, como foi o caso de Herodes, e foi comido de bicho. Naquele momento, entenda ali de Herodes, que alguns irmãos confundem, eu vou esclarecer bem aqui. Herodes foi comido de bicho porque ele em si, olha o elogio que as pessoas dão lá a Herodes. Não é voz de homem, é voz de Deus. Ou seja, o discurso foi muito eloquente. Mas ele diz o quê? Não é voz de homem, é voz de Deus. Então ele, ao invés de dar glória a Deus, ele não deu, ele recebeu porque ele queria ser Deus. E não um mero homem, certo? Então, entenda como é isso daí. Voz de homem, se ele dissesse voz de homem, ele está falando como um homem, mas está falando bonito. E aí ele não seria comido de bicho, porque o elogio não era. Mas eles chamaram ele de Deus, né? Teve um imperador aí que perseguiu muito a igreja, porque a igreja, óbvio, não vai adorar a ninguém, a não ser o único Deus, e ele se autodenominou divino. Né? Chama-se Dominiciano. Era o Satanás na Terra, certo? Um dos anticristos que iria aparecer, e apareceu, foi esquecido. Se você pegar um livro de história, você vai procurar no Google, você vai procurar Dominiciano. É terrível, certo? Outro é Nero, também anticristo, certo? Então, Satanás está dando sinais durante a história de anticristos. Hoje, o atual seria um Henrique Cristo e outro espanhol que tem lá, mexicano, se eu não me engano, ou é espanhol, que ele tem ouro, anda de Rolex e diz que ele veio primeiro em sofrimento, que dizendo ser Jesus, ser Cristo. Então, está escrito, muitos virão em meu nome dizendo, eu sou Cristo. Não creiam, não acredite, certo? E o Henrique Cristo disse, veste e tudo mais. Agora, esse cara não se veste de Jesus, não. Ele diz que é a reencarnação de Cristo. Menino. Então, isso é uma doutrina espírita. Ao homem está, 9:27 de Hebreus, ao homem está determinado, ordenado, morrer uma única vez. Depois disso, segue-se a juízo. O crente não passa por o juízo final. O crente passa pelo juízo das obras. Amém? Para receber o galardão. Então é diferente o juízo do crente. Aí Jesus, em seguida, do versículo 6 ao 19, ele ora ao Pai pelos discípulos, certo? Posteriormente, apóstolos. Então ele vai orar pelos discípulos dele, que posteriormente seriam apóstolos. Ou seja, os apóstolos, ele iria orar agora.
Primeiro, Jesus ora dizendo, Pai, tu me desse toda a autoridade e tal, é chegada a hora, glorifica o teu filho. Essa oração foi por Jesus. Jesus orou por ele, né? E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Tá vendo aí? Então, ele não mostrou aqui uma pessoa, né, unida. Ele mostrou duas pessoas da Trindade, né? Então, você entenda que existe a Trindade, né? E aqui começa a vir a oração, né? No 6 ele diz assim, eu revelei o teu nome, àqueles que do mundo me deste. Então, como é que acontece isso? O Pai chama. A gente vai ver mais na frente aqui, nesse mesmo texto. O Pai chama, sem enrolar. O Pai chama e você aceita. Os calvinistas vão endoidar. Daqui a pouco eu falo sobre isso, né? Eles eram teus. Tu os confiastes a mim. E eles têm obedecido a tua palavra. A oração de Cristo aqui é pela proteção, pela alegria, pela santificação, pelo amor e pela união. Refere-se essa oração no versículo 6, só aqueles que pertencem a Deus. Então, aqui é somente aqueles que pertenciam a Ele, os apóstolos, né? Em primeira instância, os apóstolos. Então, a gente vai literalmente. Mas aplicando, pastor, para os dias de hoje, a todos aqueles que pertencem a Ele, certo? Então, eu não posso descartar, porque segue-se a interpretação. Gramática, certo? Você vai olhar o que está escrito, do jeito que está escrito. Você vai examinar. O texto é o quê? Uma alegoria, é uma parábola, ele é um texto profético, é um profeta, é um jeito de interpretar. Mas é gramática, porque às vezes o profeta ele vai falar de coisas futuras. Às vezes vai falar de um juízo, um castigo já. Aqui a mensagem é de salvação. Nem sempre um profeta falava isso. O profeta só aparecia para dizer a mensagem de Deus para o profeta e para entregar ao povo. Então, às vezes o sacerdote, mentindo, dizia, não, o povo está em perfeita harmonia contigo. Aí Deus mandava um profeta e dizia, o altar está quebrado. Eita, aí... Para perseguir o profeta por causa disso, porque o profeta falava a verdade. Então, você quer ser perseguido, precisa de muita coisa não. Fala a verdade. Falou a verdade, tem gente que não vai olhar nem na sua cara. Tem gente que não vai olhar na sua cara. Tem gente que passará por você e não dirá a paz do Senhor. Azar de quem não deu, amado. Não precise de paz de ninguém. Você já tem a paz em Cristo. Mas a quem não dá a paz, porque a pessoa é de outra religião, quem disse que essa pessoa vai morar no céu? Quem disse para ele que a pessoa vai morar no céu? E tem líder que ensina a não morar no céu. Por quê? Aí entra os fariseus. Você vai longe, mas se você não for imitador de Jesus Cristo, da onde é que, amado? Jesus proibiu de você desejar a paz a alguém. Eu desejo até o pecador. O pecador faz, mas eu não sou crente. Eu digo, mas você quer a paz? Eu estou lhe dando. Diga só amém que você receberá. Ele faz, amém. Pronto, recebeu. Então, ele, por não saber, ele não está vindo. Na segunda, eu digo, a paz do Senhor, ele diz, amém. Recebi, né, pastor? Eu disse, recebeu. Porque, amado, na verdade, o que eu estou dizendo eu estou dando uma bênção de paz. Quando você chega na casa de alguém, você diz, amados, que a paz esteja no seu lar. Amigo, isso é uma coisa que não tem preço, né? E aí vamos mais à frente. No 7 diz assim, agora eles entendem que tudo que me deste vem de ti. No 8 diz, pois eu, olha o que Jesus fala, compartilhei com eles as palavras que me deste. Quem deu a palavra que Jesus pregava? Quem deu a palavra foi Iavé.
ou Javé ou Jeová. Por que eu digo Iavé? Porque você tem que entender que Deus tem um nome próprio, o Pai. Ele tem um nome próprio. E o que acontece? Depois desse nome próprio, a pessoa vai chegar e vai dizer assim, e por que esses outros? Porque no tetragrama são 4 letras. Y, certo? Vamos começar daqui. Y, H, W, H. Então, isso é o tetragrama, tetra de 4. 4 letras. Então, os mazorretas colocaram uma aqui e outra aqui, ó. Entre uma letra e outra. Para indicar a fonética, o som da palavra. Certo, são 4 letras. Porque o hebraico ele não tem nenhuma vogal. Não sei se vocês sabiam disso, mas não tem nenhuma vogal. É só consoante. Então, são letras. Então, o nome do Senhor é esse. Só que com o tempo eles pararam de pronunciar. Então, alguém chegou e disse, eu achei no escrito antigo que a palavra é assim. E ensinou, porque nenhum judeu ia falar. Mais vamos dizer assim, debaixo do pano, falou. E aí se espalhou que no nome é Javé. Iavé. Trazendo para o português fica Javé. Então, que em hebraico não tem J. Então, mais na frente, os anglicanos, certo? Anglicanos, depois você dá uma estudada neles, eles interpretando disseram, não é Javé, é Jeová. Então, saiu daí dessa confusão deles, testemunhas de Jeová, que não é, na verdade, testemunha de Jeová, é testemunha de Javé, né? Então, o nome dele é esse, não tem para onde correr. Desse sai Elohim, desse vai sair El, que é Deus, desse vai sair o Eterno, né? E todos os outros nomes. El Shaddai, El é Deus, Shaddai, né? Todo poder, né? Shekinah, né? Shekinah, glória, né? Então, você vai ver que tem isso daí. Então, pegando aqui, você já vai ver que Deus deu, né, as palavras. Só que ao dar, né, que me deste, Jesus tinha a palavra. Na linha de pensamento calvinista, eles vão dizer que é impossível ser rejeitado. A mensagem, a graça. É impossível. Só quem rejeita, quem já é rejeitado. Então, uma vez salvo, salvo para sempre, porque o salvo jamais vai rejeitar. Então, olha aqui que diz nessa daqui. E eles as aceitaram. Como é que eu digo que alguém aceitou se não precisa, porque ele não rejeita? Então, como é que pode? Se eu estou dizendo, olha, eles, eu dei e eles aceitaram. Não, se eu dei e eles não rejeitam, não precisa de aceitação, já tem que entrar. Já tem que entrar. Então, não tem para que ter colocado isso no texto. Tem sim para falar do livre-arbítrio. Eu coloquei aqui uma notinha que diz assim, eles reconheceram, olha só, reconheceram de fato que vim de ti e creram que me enviaste. Para quê? Se ele sabia. É para mostrar que existe livre-arbítrio, né? Vejam que o próprio Jesus disse que os discípulos tinham o direito de rejeitar as palavras de Deus. Ou seja, o livre-arbítrio, né? Que não é bem isso. Livre-arbítrio é saber escolher bem, né? Mas o que eu estou dizendo é assim, ele tem o direito de escolher se quer ou se não quer. Se não quiser, inferno, né? Mas as aceitaram. Diferente do calvinismo, que diz que a graça é irresistível, que os escolhidos não podem rejeitar. Então, porque Jesus diz, e eles a aceitaram?
escolheram, é claro, aceitar. Né? Mas, apesar do debate entre calvinistas e arminianos serem cerca de 400 anos, agora, dia 31 de outubro, certo? Para quem não sabe, a reforma protestante, dia 31 de outubro agora, 400 anos. De reforma, então é mais ou menos isso, o debate entre calvinistas e arminianos, né? Uns falam de tem livre-arbítrio, outros não. Esse debate vai longe. Não se perde a salvação, certo? Se você escolher, eu vou para a Batista, né? Ela é calvinista. Eu vou para a Presbiteriana, ela é calvinista. Mas vocês não vão perder a salvação por estar indo lá, certo? Por quê? Porque aí é uma questão de interpretação da Bíblia, mas não é uma heresia. São duas interpretações. Você escolhe a sua e pronto. Agora, se você for assembleiano, você já é arminiano por natureza. Se você for pentecostal, você é arminiano, certo? E nem por ser calvinista, nem por ser arminiano, mas apenas existe uma divergência de interpretação. Então, uns dizem uma coisa sobre o mesmo texto e outros dizem outra. Então, escolha tem um programa muito bom chamado Vejam Só, né? Então, vocês vão lá e assistam um debate, tem no YouTube, e vocês vão falando, vendo lá, e você diz, nossa, eu quero ser calvinista. Tudo bem, vocês vão ser calvinistas e não perdem a salvação. Mas se vocês querem ser arminiano, eu estou mostrando pelo Armínio, né? O Armínio, ele na verdade, não escreveu esses 5 pontos. Quem escreveu foi os estudantes, alunos dele. Então, se ele passou desse jeito, ele disse, pronto, agora é assim. Então, por que 5 pontos? Porque foi só 5 pontos que eles divergiram, certo? 9. Eu rogo por eles. Não estou orando pelo mundo, mas por aqueles que me deste, pois são teus. E não estou orando pelo mundo. Jesus não está dizendo que não está orando pelas pessoas do mundo. Ele está dizendo que não está orando pelo sistema mundial, certo? Sem Deus. Então ele está dizendo, nesse momento eu não estou orando por isso. Tudo que eu tenho é teu. E tudo que tens é meu. E neles eu sou glorificado. Aqui você já vê aquele princípio do início que estava sendo aplicado a Jesus, sendo aplicado de outra maneira. Jesus é glorificado pelas minhas atitudes. E no Pai Nosso diz isso, não é assim? Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Santificado seja o vosso nome, né? Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoai nossas ofensas, assim como nós perdoamos quem tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai do mal. Amém. Né? Então, porque teu é o reino, o poder e a glória, agora e para sempre. Amém. A irmã Fátima chegou. Glória a Deus, aleluia. Então, amados, quando ele diz santificado seja o teu nome, no nome de Jesus, ele, na verdade, está dizendo que nós santificamos. Entendeu? Nós santificamos. Nós provamos quando a gente está puro, sem pecado, naquele momento. Então, é possível, boa noite, amada, a paz do Senhor, é possível você passar dias sem pecar, se vigiar, sim. Certo? A condição o pecado vem para lhe seduzir, Tiago fala. E o pecado, ele vai lhe seduzindo. Existe pecado, pecadinho e pecadão? Não. Tentam botar, mas é uma forma de falar que a Bíblia tem. E eu vi ali um site que colocou esse erro grotesco. Vamos lá. O que é comum nessas duas frases? Grande pecado e pecado pequeno e pecado médio. O que é em comum nisso? É a palavra o quê? Pecado. Não é assim? Amém. A irmã Fátima está dando um abraço para você, filha. Manda um abraço caloroso para ela. Está dando outro, irmã Fátima, caloroso. E aí, amados, ao vivo é assim. E aí, amados, e eu não ligo nem um pouquinho.
Vamos continuar. Olha só, eu estou aqui, mas eu estou para fazer isso da maneira mais natural, porque eu sou assim, eu sou simples, dessa forma. Então, amados, quero dizer isso para vocês, que pecado é pecado, vem da palavra amartia. Então, vamos lá. É um grande pecado, você erra o alvo da vontade de Deus, porque a amartia é errar o alvo. É cometer o erro, pecou, tropeçou na vontade de Deus. Deus diz, agora para existir pecado tem que existir um mandamento. Amém? Se tem um mandamento falando sobre um determinado assunto, o contrário dele vai ser pecado, tá bom? Então não existe esse negócio de pecadão. Por quê? Vamos lá. Quando eu digo assim, errou o alvo grandemente, errou o alvo médio e errou o alvo. Como é que eu vou dizer que determinado pecado é grande e determinado pecado é pequeno? O julgamento vai ser do homem? Mas quando eu digo o pecado é pecado em qualquer canto, em qualquer grau de escala, de nível, ele é pecado. Sabe o que vai acontecer? Eu vou castigar somente de duas formas. Se ele é público, certo? Ou se ele foi às ocultas. Você quer comparar um pecado às ocultas, que você pecou por pensamento e vai dizer, meu Deus. Ou seja, por exemplo, adultério é pecado? É pecado. Mas a disciplina só é diferente, não é diferente assim, há um adultério tremendo, foi tremendo aquele adultério, foi tremendo. Não existe, mas existe porque o adultério se tornou público e por ter sido público, juntou com outro pecado. Não é que ele era sério, mas juntou com outro pecado chamado escândalo. Entendeu? E porque escandalizou a igreja, quando aquela pessoa voltar, ela vai ter que vir e dizer o quê? Me perdoe, igreja, e a igreja vai perdoar. A menos que aquela igreja não precise do perdão de Deus. Porque se você não perdoa, você não recebe o de Deus. Tá bom? Se você perdoa, você receberá o de Deus. Então, é dever, pecado, certo? É para ser perdoado. Ah, não, só Deus perdoa. Não, Deus mandou perdoar no Pai Nosso. Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Tá bom? Então, não existe esse negócio. Pecado é pecado. Só que existe público e interno, né? Que ninguém vê. O interno, você diz, digamos que você pensou numa besteira, né? Com um homem ou com uma mulher. Aí pensou besteira. Aí você chega e diz, não. Jesus me perdoa. Pronto, Jesus perdoa. Você quer comparar isso com que você chega lá no ato, né? Como aquela mulher estava lá no ato, aí liberaram o homem, que eu falei aqui, da mulher adúltera, o homem, e cadê a mulher? Ele deu um perdão judicial. Aí a pessoa disse, meu Deus, vá lá no vídeo da mulher adúltera, você vê o capítulo 14, o capítulo da mulher adúltera, vai lá nos vídeos no YouTube e clica lá e você vai ver que eu estou falando lá da mulher adúltera e o porquê que Jesus falou, para não deixar isso daqui muito longo, tá bom? Então ele diz, agora não ficarei muito mais no mundo, mas estes ainda estão no mundo. E eu vou para ti, Pai Santo, protege-os em teu nome, o nome que me deste. Olhe, o nome que me deste. Sabe como é o nome de Jesus? Yeshua, certo? O nome que foi dado a Jesus. Aí algumas pessoas perguntaram para mim, o nome de Jesus não é Emanuel? Olhe, veja que Emanuel é um nome para se cumprir a promessa. O nome de Jesus não é Emanuel, o nome de Jesus é Jesus Cristo, né? Mas, pelas profecias, ele tem praticamente 3 nomes, Jesus, certo? Praticamente, basicamente 3 nomes, mas desses 3 sai o restante, né? Então, um vídeo aqui tremendo, eu botaria aqui nomes e mais nomes de Jesus. Mas são 3, Yeshua, a Machia, que é o Messias, e o Cristo, né?
No Novo Testamento aparece, ao invés de Yeshua, que é Josué, que na verdade é Yejoshua, aí encurtaram, ficou Yeshua, é Josué. E passou para o grego, aí ficou Jesus, passando para o português, Jesus fica Jesus, né? Então, no grego, para o português, Jesus fica Jesus. Então, Yeshua e Jesus é a mesma coisa, certo? Mas daí vai sair Rei da Justiça, Senhor dos Exércitos, entendeu? Vai sair todos esses nomes. Resplandecente estrela na manhã. Se você for em Cantares e você disser que Jesus é a rosa de Sarão, ele vai ficar com raiva de você. Porque ali é a mulher. Irmãos, eu vou dar aqui uma para vocês abrir a mente. Olhe lá o livro de Cantares. Ele é um livro de casal. Ele é um livro de casal. Pode olhar o título lá, falando para a mulher, chamando a mulher de Rosa de Sarão, entendeu? Lírio dos vales, é um elogio, você é minha flor, entendeu? E ali é aquilo. Mas se alguém acreditar que Jesus é aquela flor, mais na frente você vai se embananar. Porque ele vai dizer que as torres da mulher, certo? Ele pegou os cachos de uva, aí pega aí, certo? Então, vai dizer que apalpou algumas partes. Então, veja bem, amado, ali é um livro para casal, certo? Então, não pode se dizer que aquilo é Jesus, porque como é que eu encaixo ali a igreja? Jesus quer dizer que ali está tendo uma relação íntima com a igreja, amado? Não pode, não pode, certo? A igreja é um símbolo de todas as pessoas que confessam a Jesus. Não pode. Então, quem quiser, em outro vídeo eu explico isso melhor, em detalhes, tá certo? Mas eu vou deixar ele privado para só maiores de 18 anos. Porque é para encontro de casais, isso que eu falo. Entendeu, amados? Mas eu falo para vocês que têm maior de 18 anos, eu falo bem claramente. Mas aqui eu estou moderando, mas vocês já entenderam. Amém? Então vamos prosseguir. Para que sejam um, como nós somos um. Deus é um em questão de atributo, amados. Não confunda. Nós temos 3 pessoas e um Deus. Aí a pessoa quer botar 3 pessoas em uma só. Não é assim. 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. Em questão de atributos, eles são um só. Você viu aqui no início, ele falou da glória, não foi assim? Mas na frente ele vai falar do amor, né? Sou glorificado. Mas na frente ele vai falar do amor. A glória que eu tinha, finalizando a obra. Para que seja um. Enquanto eu estava com eles, protegi-os e os defendi em teu nome. Nenhum deles se perdeu. Aí agora vamos entrar. Exceto o filho da perdição. Para quê? Para que se cumprisse a escritura. Que escritura fala do filho da perdição? Depois vocês leem aí Salmo 109, versículo 8. Tá bom? É essa escritura que tem que se cumprir. Obrigatoriamente com Judas? Não. Certo? Mas Judas desempenhou o papel para que fizesse esse erro. Se não fosse Judas, seria outro? Sim. Mas como Deus é onipresente, onisciente e onipotente, ele vê antes da gente, então ele viu que seria Judas, o Iscariotes. Mesmo assim, ele tentou salvar. Né? Que queres, amigo? É com um beijo que tu traz o filho do homem? Chama um traidor de amigo que está traindo. Né? Primeiro ele beijou, ele disse, que queres, amigo? Depois do beijo da traição é que ele disse que ele era amigo. Então, chamar um traidor de amigo é porque Jesus queria salvar. Deu a chance e ele rejeitou. Pedro negou 3 vezes, mas pegou a chance de se arrepender. Amém? Então, o filho da traição foi Judas, né? E tome outro seu bispado, e aí foi escolhido Matias. Mas agora vou para ti, digo desta forma, enquanto estou ainda no mundo,
para que eles recebam a plena felicidade em seus corações. Recebe aí? Plena felicidade em seus corações. João 17, versículo 13. Porque Deus não quer ninguém triste, amado. Deus não quer ninguém triste. Está escrito plena felicidade. Se sua felicidade está precisando do dinheiro para você ser feliz, receba. Mas não é isso, é uma enfermidade que tem você, para você ser, receba também a cura. Para que você tenha plena felicidade, busque essa plena felicidade que está em Deus. Senhor, eu preciso disso para eu ser pleno, feliz, ter a minha felicidade plena. Eu preciso disso, disso e disso. Mas, tá entendendo, irmão? Não é, irmã Fátima? Porque você tem que entender, amado, que Deus não vai lhe dar algo para você se corromper. Nem paz, nem esposa, nem dinheiro, nem carro, nada para se corromper, não. Agora, se você permanece humilde, se você realmente permanece humilde, Deus vai lhe dar carro, Deus vai lhe dar fortuna, Deus vai lhe acumular de bens para ajudar os outros, para se ajudar, para ajudar a sua família, para ajudar a obra. Deus vai. Agora, se disser, vai se corromper, Deus já sabe. Não adianta que Deus ninguém engana. Então, Deus já sabe. Então, amado, Deus quer lhe dar a felicidade plena. Pare de pensar que Deus lhe esqueceu. Pare. Pare com isso. Isso é seta do diabo. E eu repreendo em nome de Jesus. Você tem que entender que Deus quer que você seja plenamente feliz. Plenamente feliz. Agora, eu lhe tenho transmitido a tua palavra e o mundo os odiou. Amado, se você está sendo odiado por pregar a palavra, está normal, está no padrão. Ninguém do mundo com a cegueira espiritual vai querer lhe ouvir. Ninguém. Mas é justamente a palavra que você está dando, mesmo debaixo de raiva, que vai trazer paz para ele. Porque quando eu estava no mundo, uma desviada me levou para a igreja. E eu chegando na igreja, eu descobri que naquela igreja, a Assembleia de Deus, poderia ser batista, poderia ser qualquer outra, mas o plano de Deus era esse. Me levou para lá e ali eu achei paz ali. E eu disse, eu vou ficar. E para mim, amado, não foi penoso. Não foi. Mas, irmão, na hora que Deus disse, agora, você vai para outra assembleia. Amém. Porque eu não sou plaquista. Tome cuidado com o negócio de placa, irmão. A gente fala de reino. A gente fala de reino de Deus. Pode olhar na escritura. É reino de Deus. A placa é só para diferenciar no cartório. Acabou-se. Crente tem que estar disponível para missões, certo? Para ir e cumprir o ID, que aí é ordem. Amém? A toda criatura. O mundo os odiou porque eles não pertencem ao mundo. Você não pertence a esse mundo. Então, se você quer alguma coisa para ficar aqui e esqueceu da pátria verdadeira, bote o pezinho no chão e comece a acordar. O seu lugar não é aqui. Se lembre que o diabo foi lançado na terra e está tentando tomar o controle dela. E eu digo a verdade, a oposição é a igreja. É ela, juntamente com o Espírito Santo, que impede o avanço do reino das trevas. Mas toda sorte de mal vem do príncipe das trevas desse mundo. Toda. Não tem nada que tenha nele que presta. Nada. Como eu não sou do mundo, não oro para que os tires do mundo. E tem gente orando. Ai, tira aquela pessoa do mundo, porque ela está me enchendo o juízo. Irmão, se converta. Pelo amor de Deus. Vá orar. Vá pedir a Deus, mas você quer orar agora, já tem a resposta? Tenha misericórdia. Irmão. Deus trabalha no Kairos. Demora um pouquinho, mas chega. Quando normalmente eu oro com a pessoa, eu oro com tanta fé que eu cruzo os braços depois e digo, pronto, agora vamos aguardar a resposta do Senhor. Mas isso é aguardar? É aguardar, eu sei que vem, eu não sei quando, mas eu sei que vem. Mas para que os protejas do príncipe deste mundo, mas para que os livres do mal, em outra versão, né? Está na Arque, né? Está aqui. Não
Deles a tua palavra o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Olha, você veja que aqui é justamente no 15, né? No 15 ele diz, não oro para que os tire do mundo, mas sim para que os proteja do príncipe deste mundo, que é o mal. Sabe, se tornou a paz do Senhor, futura pastora. Roberta Albuquerque. Em nome de Jesus, vai acontecer, viu? Então, olha só, eles não são do mundo como eu também não sou. Santifica-os na tua verdade. Porque a verdade do mundo é relativa. Tem gente aí dizendo, não, pecado para você não é pecado para mim. Se fosse fácil desse jeito. Não existe, ele não precisava pregar. Mas, amados, deixa eu lhe dizer uma verdade. Não é assim. Pecado é absoluto. Quebrou a vontade de Deus, é pecado. Você pode jogar o seu futebol, mas se chamar palavrão é pecado. Você pode ir para a sua academia, mas se você for sensual é pecado. A paz do Senhor, minha querida. E o que é que acontece? Ele está dizendo aqui, santifica-os na tua verdade. A tua palavra é a verdade. São 5 as colunas da verdade. 5, certo? As colunas da verdade. Deus, o Espírito Santo, Jesus Cristo. A palavra de Deus, né? A palavra de Deus. E sabe o que mais? Os mandamentos. Os 9 no Novo Testamento e os 10 no Antigo são a verdade também, certo? Então, a Escritura que fala isso, com suas promessas e profecias. Então, amados, Deus está aqui, neste lugar, dizendo que a verdade dele é absoluta. Da mesma maneira como vieste ao mundo, a tua palavra tal. Eu me consagro, olha o que Jesus está dizendo. Em benefício deles, eu me consagro para que igualmente sejam consagrados pela verdade. Irmão, hoje em dia, eu era mentiroso, que eu mentia tanto que até eu acreditava e me surpreendia com a minha mentira. Mas eu hoje, depois que Jesus me consagrou pela verdade dele, amado, vai-se embora. Eu não suporto gente mentirosa. Eu oro. Chegando em casa, eu dobro meu joelho para orar. Não suporto. Pode ser mamãe, eu não suporto. Jesus ora ao Pai pelos cristãos do presente. Dele, lá, né? Jesus ora no capítulo 17 e 20. Mas também ora até os de hoje. Nesse 20 aqui, ele vai orar por mim e por você. Ali, certo? A gente viu aqui do 6 ao 19, ele orou pelos apóstolos, né? Pelos discípulos apóstolos. Já do 20 até o final do capítulo, ele está orando por mim e por você, pelos que haveria de vir, né? Não oro somente por estes discípulos, está vendo aí? Mas igualmente por aqueles que vierem a crer em mim. Você e eu. Então, eu me sinto honrado por ter recebido uma oração de Jesus Cristo. Vocês estão entendendo? Ele orou por mim e por você antes de nos conhecer pessoalmente. Antes. E creio que ele, ainda que invisível, na sua frente aqui, você não vendo, sentindo a presença dele, ele está ansioso para que você tenha aquela surpresa de ver ele pessoalmente. Com certeza, né? Ô, Jesus, conserta essa net, dá uma melhor, Jesus, turbina, aleluia. Para que todos, no 21, para que todos sejam um, Pai. Como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Veja bem, imanência está aqui, está. Deus é tão grande, tão grande, tão grande, os pensamentos tão acima, tão elevado, fala de transcendência. Certo? Trans de acima, superior. Né? Então, muito elevado. Acima. Então, quando ele diz, meus pensamentos são maiores do que os vossos pensamentos, ele está falando de transcendência. Isso é uma palavra que você não acha na Bíblia, mas é uma doutrina ensinada, certo? Então, a transcendência de Deus é um dos atributos divinos dele. O homem não tem isso. A outra coisa também, aí de grande,
imanência de diminuir. Então, a presença dele, Deus é infinito. Isso o judeu até disse um dia e eu peguei. Deus é infinito. Deus não é um pedaço de pau. Mas Deus está no pedaço de pau. É diferente. Né? Deus está dentro de mim por imanência. Então, quer dizer que a presença dele se faz presente em mim. Aonde é que Deus está? No céu. E uma pessoa disse, não precisa defender o evangelho. O evangelho já se autodefende. Por que evangelho fraco é esse? Amado, o Paulo é que disse, né? Defenda. Agora, nós somos o quê? Marionete? Para que serve uma testemunha? Para testemunhar. Né? Testemunha de quê que ele está falando aqui? Da palavra. Para glorificar o nome de Deus. Então, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quando você orar dizendo Pai, né? Aí você está falando com o Pai. Mas quando você disser Deus, você já está falando com os três. É como se tivesse uma diretoria de 3 pessoas e os 3 estivessem recebendo a sua oração. E aí, eles dizem, e neles eu neles e tu em mim, imanência, né? A fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, outra coisa. Agora, a unidade, Deus dá a gente. Certo? Unidade existe 2, a composta e a absoluta. Quando Deus fala assim, eu sou o único Deus, ele está falando de unidade composta, de 3 pessoas. Aí vem para o novo, ele falando, olha só, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste. Então, em amor, aperfeiçoados, atributos. Então, ele está falando aqui de unidade em questão de atributos. Então, imagina aí, um saco de pena, né? Digamos que tem 1 quilo. 1 quilo de pena. Então, você mediu o tempo de pena ali dentro. As penas, elas são uma só? Não. Mas elas estão dentro de um saco só. Então, imagine que o saco é o nome Theos, ou Deus. Né? Deus. No Antigo Testamento, em hebraico, El. Aí vai estar ali dentro do saco. Dentro desse saco aí, bote 3 nomes. Pai, Filho e Espírito Santo. Isso é a Trindade, da maneira mais simples que eu posso explicar. Tá bom? Então, isso é a Trindade, é o que eles estão falando aqui. Então, eles são um só em questão de atributos. Quando você ama o seu próximo, cumpre o mandamento de Deus, você também está fazendo o que Deus manda. Nesse ponto, você é um com Deus. Lá no 24, ele diz assim, porque me amaste antes da criação do mundo. Quer dizer que Jesus, o Pai, já amava ele antes da criação do mundo. Né? Então, Pai justo, quer dizer que Deus é justo para com você. Hein? Então, se você está se sentindo injustiçado com ninguém, não fale nada, dobre o joelho e ore. A rainha Elizabeth disse que tinha medo de um crente que dobrava o joelho para orar. Ela temia, né? Questão de respeito. Então, Deus seja louvado por ter uma serva do Senhor desse jeito, né? O mundo não te tem conhecido, eu, porém, te conheci no passado, assim como estes entenderam que tu me enviaste. Então, o ser humano, ele tem essa questão de entender, né, também. E lhes dei a conhecer o teu nome e ainda continuarei a revelá-lo, a fim de que o amor com que me amastes esteja neles e eu neles esteja. Então, amados, encerrando aqui com a seguinte frase. Jesus quer continuar a se revelar
Mas a revelação não é progressiva, já está aqui na Bíblia, que você tem na sua mão aí. E através desses estudos, a sua vida espiritual está crescendo. Eles vão ter tanto no Face, para você compartilhar à vontade, para montar para as pessoas, como vai ter no mesmo nome do grupo, certo? Pregadores do Evangelho Genuíno. Vai estar lá para que você divulgue o link, se inscreva lá também no YouTube. Então, amados, está aqui Jesus dizendo que ama e que está sempre com vocês. Essa foi a oração sacerdotal de Jesus, uma oração de um pastor, de um sacerdote, segundo a ordem Melquisedeque, que é um pastor, que é um sacerdote, certo? Que vai passar a ser, nem ter genealogia, nem ter princípio de dias, nem fim de dias, ninguém conhece. Perdeu-se a genealogia dele. Ele nunca também revelou a ninguém o propósito de Deus, porque ele era um tipo de Cristo. Então, amados, deixo aqui a paz, e a paz eu te dou. Se tem alguém para Jesus aqui ouvindo, depois desse estudo maravilhoso, você venha. Eu desde já sou agradecido a todos que estão aqui me acompanhando. Vocês são minhas riquezas, né? A riqueza da presença de Deus eu sinto em vocês. E peço para que continue divulgando este trabalho, para que alcance vidas. Vidas como esta que eu estou fazendo o convite. Você que é desviado, afastado, afastado porque eu já expliquei nos vídeos, você está procurando uma congregação, ache uma o mais rápido possível e volte para o seio da igreja. Desviada porque você deixou de praticar as coisas que a igreja ensinava, que a Bíblia é a palavra de Deus e que você tem que voltar a praticar. E pensa que Deus não te quer mais. Deixa eu lhe dizer, Deus te quer. Nesse vídeo fala que Deus te quer. E quer que você comece a glorificar Ele de novo. Agora, em nome de Jesus, confessa Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador e volte para uma igreja, vá para uma igreja, se congregue numa igreja, porque Deus está voltando. Jesus Cristo, Deus, está voltando. Em nome de Jesus, eu abençoo a todos que estão aqui, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu digo amém.